não é uma medalha, não é um troféu que vai fazer o Vanderlei maior de qualquer um, né? Aliás, nunca fui grande, né? Grande sempre foi a minha história, né? Continuo pequeno. Eu acho, pra mim, o essencial, né? E que eu me vejo, né? É ser simples, né? Ter simplicidade, né? Dentro da minha carreira, da minha vida, eu acho que não só na minha vida pessoal, como também profissional, não se deixar levar pelo ego, não se enaltecer daquilo que você é, daquilo que você conquistou. Então, eu assim, eu me considero uma pessoa normal, né? Simples, né? Que dentro de uma busca e das realizações do quais eu consegui ao longo da minha carreira, nunca se enaltecer disso, não se engrandecer, né? Esperar que tudo aquilo que está ao seu redor contemple você, né? Então eu prefiro ser reconhecido de fora, né? Não se enaltecer dentro de mim, né? Enchendo o ego, talvez deixando se levar por algo que possa interferir diretamente naquilo que foi a essência da minha vida, né? Foi a partir dos 14 anos, né? Que a gente já começou a pegar caminhão para ir pra roça, catar algodão, cortar cana. Eu vim com pobrezinho, né? E tem que trabalhar, né? O boia fria que começou a correr na roça já realizou um sonho. Um pedacinho de terra. Para mim o esporte era futebol. Uma porque não tinha televisão na minha casa, né? Então o que eu via e acompanhava quando tinha aquela realização de algum torneio de futebol, quando criança a gente ia lá ver os adultos jogarem, né? E nessa leva aí a gente também queria ser jogador de futebol, né? Até que então na escola o professor me convidou para representar a escola nos jogos escolares, né? E naquela situação, como a gente não tinha condição de viajar e ir para outro lugar, só vivia naquela pequena cidade. Na verdade, eu não fui nem com o intuito de se tornar atleta, nem participar dos jogos, né? Eu queria viajar, eu queria ir para os jogos, né? E aquilo ali impactou eu de uma forma muito positiva, né? Porque a partir daquele momento eu vi que o esporte era muito mais que eu imaginava, né? Que o esporte era algo que eu não conhecia, né? Por isso que eu sempre falo, né? Não foi o Vanderlei que escolheu o atletismo, a corrida, né? Foi a corrida que escolheu o Vanderlei, né? Naquele momento do início da minha carreira, eu tinha aquela vontade, né? De ganhar uma medalha. Que quero ganhar uma medalha, né? A medalha. E foi muito marcante essa questão da medalha, porque eu nunca esqueço, né? Um dia eu estava na porta da casa de um vizinho, né? Uma casa simples, mas lá tinha uma televisão, né? Eu estava ainda na porta por lá de fora assistindo, acompanhando um programa esportivo. E ali eu vi naquele programa esportivo a imagem do Joaquim Cruz dando a volta olímpica com a bandeirinha do Brasil, comemorando a vitória em Los Angeles, né? Isso nem foi em 84, né? Foi um ano, e se eu não me falha a memória, foi em 85, né? E eu acho que foi um reprise da conquista do Joaquim, mas aquele ali nunca saiu da minha cabeça, né? E eu pensei comigo, né? Um dia eu quero estar nos Jogos Olímpicos, né? Eu tinha 15 para 16 anos de idade, né? E eu pensei comigo, né? Um dia eu quero estar nos Jogos Olímpicos. Mas eu sabia que naquela realidade, naquele momento que eu estava ali, era um sonho impossível, né? E aquilo ali nunca saiu na minha cabeça, né? Aquele pensamento, aquela vontade, ela ficou adormecida. E a minha mochila de escola era um, era um, era um pacote de arroz com duas burquinhas do lado e dois caderninhos e foi dessa forma, né? Então era muito difícil, né? E assim, quando eu comecei a correr, eu não tinha condição para ir nas corridas, né? Então eu tinha que apelar aos amigos, ao comércio, cada um dava um tantinho daqui, outro de lá, aí juntava um montante, muitas vezes montante dava só para ida e às vezes não tinha nem como retornar. Então a gente ia para a corrida e assim, alimentação. Cara, quantas vezes a gente correr, às vezes não tinha como se alimentar, era melancia, era fruta, que era o mais em conta, né? Ou então era pão, quando tinha condição, era pão com mortandela e uma tubaína, né? Que era o refrigerante que a gente tinha acesso, né? Então, mas foi muito gostoso, assim, olhando ao passado, boas lembranças, né? Da saudade, porque
Eu já falei que eu não ia fazer isso mais. Mas essas emoções é de alegria, né? Calma, dá uma água aí, tá? Queria eu poder voltar tudo de novo, né? Para poder reviver tudo isso aí, porque foi muito saudável para mim, assim, para minha formação, meu caráter. E muitas vezes quando batia na porta de um comércio, as pessoas olhavam para mim, pedia para desistir, né? Ah, para, bodega, isso aí não vai te levar a lugar nenhum, cara. Vai procurar o que fazer, vai fazer outra coisa, cara. Isso não dá futuro, tal. Mas assim, entrava aqui, saía daqui, eu nem ligava, eu falava, eu quero fazer aquilo que eu gosto, né? E continuava e buscava meus objetivos, meu sonho, né? Eu sou o filho mais novo, né? O caçula. E assim, desde criança, 7, 8 anos de idade, a gente trabalhou prestando serviço a outras pessoas que tinham condições melhores, né? Que tinha a terra, né? Então a gente prestava serviço na terra dos outros, né? E a gente fazia mal para comer, né? Então foi assim uma infância pobre, de poucos acessos, mas aquele sonho, né, de um dia ter um pedacinho de terra, conquistar algo, né? E claro que a minha primeira grande conquista, e eu nunca tive um olhar assim, quando eu tiver uma condição melhor, ter um carro, ter uma moto, uma coisa nova, né? Eu sempre teve aquela preocupação, né? Primeiro eu quero ter, o dia que eu tiver condição, comprar um lugarzinho para mim ter um teto, né? Que foi a conquista da minha primeira casa. Eu, até os 16, 17 anos de idade, a gente não tinha energia na nossa casa. E se você olhar pela minha idade, não é um tempo tão distante assim, né? Então, por isso que eu falo, uma infância pobre, sem acesso. A única coisa que a gente tinha em casa era a lamparina, né? Fogão a lenha e nunca esqueço, meu pai tinha um radinho de pilha, né? Que aquilo ali é sagrado para ele ouvir todo dia, aliás, toda a noite, né? Ouvir a Voz do Brasil e usava aquele radinho de pilha lá para ao despertar da madrugada, né? Pra gente levantar para ir pro campo, né? A gente não tinha um trabalho mensal, né? Isso quando tinha serviço, né? Porque tinha época que muitas vezes a gente não tinha serviço para todo mundo, né? Então era uma vida assim muito difícil, né? Com muita dificuldade. E então tudo isso acho que remeteu um pouco a gente em questão de valorizar desde a pequena conquista tudo que a gente tem hoje, né? Então acho que passar por esse processo acho que ajuda você a valorizar não só a sua história, mas tudo aquilo que você conquista também. E uma outra situação foi quando eu saí de Cruzeiro do Oeste, né, que é a minha cidade natal, para correr em Palmas, no interior do Paraná. E aí, nessa época, eu já tinha uma condição um pouquinho melhor, já tinha um dinheiro da passagem e tal, mas era a passagem e alimentação, não tinha dinheiro para ficar em hotel, né? E aí eu saí de madrugada, né? Peguei um ônibus, fui até uma cidade, fui até Cascavel, fui até Pato Branco. Quando eu cheguei em Pato Branco, eu perdi o último ônibus para Palmas. Cara, eu não tinha recurso nenhum, cara, eu tava na rodoviária, cara. Cara, esse foi um dos momentos que eu nunca esqueço, né? Dormi do banco da rodoviária. Cara, era a época do inverno, cara, eu tinha um agasalho fininho, cara, eu nunca passei frio, tanto frio na minha vida como passei em Pato Branco na rodoviária esperando o ônibus pro outro dia de manhã para ir para Palmas, para correr lá no domingo. Cara, foi uma coisa assim marcante mesmo na pele, né, na alma, porque foi um dos momentos assim que isso aí eu não esqueço, né? E eu sempre falo, eu sempre contrariei a tudo e a todos, né? Foi muita persistência para poder continuar, porque tinha tudo para desistir, né? O que era favorável para mim naquele momento e que tudo que estava ao meu redor era desistir daquilo, né? Mas o amor pelo esporte, por aquilo que eu estava fazendo, acho que superou todas essas possibilidades de desistir daquilo, né? Eu acho que o amor falou mais alto, né? Por aquilo que eu estava fazendo. E no mais, era algo que me enchia de grandeza, né? Pô, eu lembro que muitas vezes eu ia na corridinha,
Eu não ganhava nem um centavo, mas eu chegava com uma medalhinha, eu chegava com um troféu. Nossa, a alegria do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, nossa, me colocava lá em cima, né? Então, eu acho que tudo isso aí, essas pequenas vitórias, eu acho que criava perspectiva e moral dentro da minha casa, né? Então, aquilo ali, a gente nunca teve aquilo ali, né? O que era uma medalha pro meu pai, pra minha mãe, pra nós naquele momento? Era tão, talvez olhando no olhar de hoje, é tão insignificativo, mas para nós naquele momento, aquilo ali era algo que era deslumbrante, aquilo ali, sabe? É algo novo. Você ter uma medalhinha na mão, ter um troféu. Bom, eu já estava numa perspectiva já de fazer minha primeira maratona, mas no ano seguinte, né? O planejamento era fazer a minha primeira maratona em 95, porque a gente já estava com a prévia de buscar meus primeiros jogos, que era 96 Atlanta. E aí em 94, né, outubro de 94, eu estava na França, eu estava fazendo uma temporada, correndo provas mais curtas, né, no máximo 21 quilômetros. E aí eu tinha o retorno meu marcado no meio de semana. E eu tinha participado de uma prova, acho que numa quarta-feira, e no domingo eu não tinha competição, né, mas eu tinha um treino. Eu tinha que correr 25 quilômetros lá de treino. E aí, do sábado para o domingo, que ia acontecer a maratona de Reims, o agente no sábado falou: Vanderlei, vai ter a maratona de Reims e você não quer ser o Coelho? Eu falei: Coelho? Ela falou: não, você vai correr 21 quilômetros e eu vou conseguir para você lá 300 euros. E eu já trocar o treino por 300 euros, tá valendo, né? Aí consegui falar com o Ricardo. O Ricardo estava em Campinas, São Paulo. E o Ricardo falou: não, tudo bem, desde que você faça uma quilometragem do treino, tá parecido, tá bom demais. Não, então pode trocar. Então hoje, sábado, você roda leve e amanhã você, como Coelho, faz o treino lá e perfeito. Aí tudo bem. E como Coelho, o organizador pediu para correr 3,5 por quilômetro. E eu lembro que estava muito... estava fresco, mas estava uma tempestade. A maratona largou embaixo de uma chuva que, falar para você, não enxergava nada. E aí largou a maratona e eu tinha que correr 3,5 na frente, ditando o ritmo da maratona. E aí passou o 10, passou o 15, passou o 20, e ali na liderança, né? E eu ia correr 21. E aí, como eu tinha um treino de 25, eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou até o 25. E aí até o 25 foi empolgando, olhando para trás, já colocando uma vantagem de 3,5 ali. Vou até o 30 agora, né? Tá sentindo bem, fui até o 30. Até o 30, cheguei no quilômetro 30, eu já abri uma boa vantagem do segundo colocado. Falei: vou até o 35, se eu aguentar, tudo bem, né? E foi indo, passei o 35 bem na liderança, cheguei no 40 na liderança, cara, e aquilo ali tomou uma euforia dentro de mim. Eu falei: não, agora eu vou chegar, quero chegar e tal. Acabei vencendo a prova, né? Eu fui campeão da prova de Reims, e assim, não só ser campeão, né? A minha primeira maratona, sem treinar para maratona, eu corri 2 horas, 11 minutos e 6 segundos. Aí tudo bem. Terminou a corrida, eufórico, feliz da vida. Porque daí, o que aconteceu? O Vanderlei não ganhou 300 euros. O Vanderlei tinha ganhado 2.000 euros. Cara, 2.000 euros pra mim era uma grana boa, né? E eu todo feliz, cara, querendo falar com o Ricardo, E em 94 a dificuldade era muito grande. Não era você pegar um celular e já ligar e tal. E aí até chegar no alojamento onde que eu estava, aí o meu agente lá conseguiu o telefone e consegui falar com o Ricardo, né? E eu todo feliz, né, para dar aquela notícia da conquista da medalha ou da maratona, que tinha sido campeão. Liguei pro Ricardo: alô, Ricardo, e aí, tudo bem? Ô Ricardo, eu terminei a maratona. Quando eu falei terminei a maratona, ele já deu um esporro em mim, né? Por que você fez isso? Estragou tudo aquilo que a gente planejou. Você não podia ter feito isso, tal. Falei: Ricardo, mas eu ganhei, eu venci.
Eu falei, como assim venceu? Eu venci a maratona. Quanto você fez? Eu falei, fiz 2 horas, 11 minutos e 6 segundos. Aí o Ricardo já esqueceu da bronca. Aí começou a comemorar, né? E aí, se não me falha a memória, com esse resultado, com essa primeira colocação, 2 horas 11:06, eu acho que eu estava em primeiro no ranking, com aquela vitória, né? Cara, aquilo ali foi transformador, né? A notícia chegou no Brasil e tal. E aí fomos para Tóquio, né? Eu corri em Tóquio primeira quinzena de fevereiro. E aí eu não era favorito, lá tinha vários africanos, europeus e tal. Cara, moral da história, cheguei em Tóquio, eu venci a maratona de Tóquio, né? 2 horas, 8 minutos e 38. Cara, com aquele resultado eu era quarto no ranking mundial. Com aquele resultado eu carimbei meu passaporte por meus primeiros jogos. Cara, aquilo ali foi a vitória mais inesquecível da minha carreira, da minha vida, né? Porque aquilo ali foi a conquista, não só de uma grande maratona, mas a conquista, a realização do sonho de estar na minha primeira Olimpíada. E aí veio aquela imagem lá, quando criança, na porta da casa do vizinho, daquele momento que eu tinha colocado na cabeça de estar nos jogos pela primeira vez. Cara, tudo isso veio na minha cabeça, cara, e aí eu falei, é a Olimpíada. E é legal, né? Porque a minha primeira Olimpíada, treinei muito para Atlanta, né? Tinha expectativa de estar entre os 10 melhores atletas, pelo resultado que eu tinha e pelo treinamento que eu fiz. Foi um resultado meio de assim, decepção para mim, frustração, mas pelo outro lado, meu primeiro jogos, e eu estava do lado de quem? Da minha maior inspiração. Eu estava junto com o Joaquim Cruz, aquele atleta que eu estava lá com 15, 16 anos, na porta da casa do vizinho assistindo televisão, que eu falei, um dia eu quero estar nos Jogos Olímpicos. E mal sabia eu que eu ia estar ao lado dos Jogos Olímpicos, no meu primeiro Jogos Olímpicos, ao lado daquela pessoa que me inspirou e que me motivou a alimentar esse sonho, né? Então, o esporte, ele proporciona alguns momentos na carreira e na vida das pessoas que são inesquecíveis, né? Eu tenho certeza que 96 foi o momento mais inesquecível da minha carreira e da minha vida. Em preparação para os Jogos de 96 em Atlanta, eu treinei muito, né? E tinha uma grande expectativa de fazer um grande resultado. Acho que não só eu, como o Ricardo também. Mas eu sempre tive essa habilidade de ter a confiança naquilo que eu ia fazer. E uma das coisas que era muito particular era de sempre usar o tênis no treinamento, ter a segurança de que não ia ter nenhum problema na prova, né? E 96 eu era patrocinado por uma marca, né? Essa marca desenvolveu um tênis específico para a maratona de Atlanta. Só que esse material, esse calçado, ele não chegou para mim no Brasil, né? Eu fui receber esse calçado um dia antes da prova. Então eu não tive tempo de colocar no pé, calçar, para sentir a segurança, o conforto que eu precisava na maratona. E Atlanta foi com certeza um dos jogos mais quentes de toda a história, né? A umidade relativa do ar estava quase 100%. A maratona estava 30 e poucos graus de temperatura, né? E nessas condições o atleta ele vai perdendo muito líquido, né? E esse líquido ele vai escorrendo e acaba acumulando no calçado, né? E esse calçado ao longo da prova, né? Eu comecei a ter algum problema, né? Ter alguns incômodos, né? E ele foi criando um atrito na sola do pé ali e tal. Quando chega no quilômetro 35, eu senti que estava formando bolhas no meu pé, né? E realmente formou 2 bolhas grandes na planta do meu pé, aquelas bolhas de sangue, e a partir do 30 km parecia que eu estava pisando em brasa, né? A condição física para mim era muito boa, mas infelizmente essas bolhas me incomodaram até então. Chegou um momento de eu pensar em desistir da prova. Aí eu pensei comigo, não, meu primeiro jogos eu não posso desistir. Mesmo nessas condições, eu quero ir até o final. E acabei terminando a prova, fiz 2 horas e 21, fui 47º ou 67º. E assim,
cara, eu terminei triste, cara, mas quando eu tirei meu calçado, que eu vi a condição do meu pé, cara, eu falei, não é impossível, cara. Claro que eu fiquei meio frustrado, porque eu sabia que eu poderia ter feito muito mais, né? Mas, pelo contrário, eu tava, assim, muito feliz da vida, porque eu tinha realizado meu primeiro grande sonho, né? Se tornar atleta olímpico. E foi a partir daquele momento ali que, da mesma forma que lá no início da minha carreira, eu coloquei na minha cabeça que um dia eu ia estar no meu primeiros jogos, a partir de 96 eu coloquei na minha cabeça que eu ia buscar uma medalha. E foi a partir de 96 que eu comecei a alimentar esse sonho. Tem uma história, né? Porque eu participei de 2 Jogos Pan-Americanos, né? 99 fui campeão e Winnipeg no Canadá. E aí 2003, cara, em Santo Domingo, eu queria defender o título, né? De ser bicampeão pan-americano. Cara, treinei muito e foi a maratona mais difícil da minha vida, Santo Domingo. Eu acredito que no quilômetro 36 até o 42, 195, eu não tinha mais condição física. Eu fui na força mesmo, da perseverança, da vontade. Só que o resultado dos Jogos Pan-Americanos não me qualificava para os Jogos de Atenas. E aí eu estava em janeiro, no interior do Paraná, e aí, contrariando o Ricardo, meu treinador, né? Cara, fui se meter a besta de andar de motocicleta, né? Cara, aí uma fatalidade. Acabei me acidentando, né? Fraturei meu ombro esquerdo. E naquele momento ali, foi mais ou menos o dia 10 de janeiro de 2004. Eu sabia da gravidade da fratura. E o difícil foi comunicar o Ricardo, né? Eu sabia que o Ricardo ia me detonar, né? Cara, e justo, né? E claro que o Ricardo, cara, me detonou ali e tal, que eu não poderia ter feito aquilo ali. Cara, ano olímpico, não podia de sair do meu cotidiano como atleta, nada de radical. Aí tudo bem, deu aquela lição em mim. E aí fomos lá para fazer os exames e tal. Realmente constatou uma fratura aqui na cabeça do húmero. E aí, tratamento. Vamos, fisioterapia. Cara, 20 e poucos dias de fisioterapia. Voltei a treinar com o braço imobilizado, com a tipoia. Quase uns 15, 20 dias treinando com a tipoia aqui. Aí consegui liberar o braço, fazer um pequeno movimento tal. E e treinei. Porque o Ricardo tinha colocado para mim, Vanderlei, você não vai ter mais outra chance. Cara, vai ser a sua última Olimpíada, cara. Se você perder esse momento, esquece. Se foca nisso aí, cara, que a gente vai conseguir, a gente vai superar. Cara, e eu sempre acreditei nisso aí, né? E aí, treinei como nunca, cara. Fui pra Hamburgo, na Alemanha, né? Que foi a maratona que nós escolhemos. Dia 18 de abril. Cruzei a linha de chegada em primeiro ali, cara. Comemorei, cara. Cara, aquilo ali eu tava com a cabeça em Atenas, cara. Eu passei a linha de chegada, mas assim, olhando para tudo aquilo ali, com aquela vitória, e não era só uma vitória, né? Eu tinha corrido, eu venci a maratona de Hamburgo com 2 horas, 9 minutos e 38, cara. Carimbei meu passaporte para Atenas, cara. E, cara, o Ricardo tava lá, a gente comemorou muito, porque com certeza foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira em termos de superação, né? Nem eu sabia do poder de superar não só a dor, né, mas a adversidade que estava no meu entorno para chegar àquela conquista em Hamburgo em 2004, né? Eu tinha movimentos limitados e Atenas, até Atenas mesmo, se vocês perceberem na imagem, quando eu chego fazendo um aviãozinho, você pode notar que meu ombro esquerdo, quando eu faço aviãozinho, eu não consigo erguer meu braço. É até limitado, né? Até hoje eu tenho uma limitação no meu ombro esquerdo, eu não consigo abrir totalmente, né? Porque ainda sinto dor aqui, ainda tem um trauma aqui no meu ombro esquerdo. Mas aquilo ali, cara, eu tava de asas abertas para voar para Atenas ali. Então, aquilo ali foi com certeza um momento de muita provação, né? De superação. Mas assim, mal eu sabia o que eu ia enfrentar pela frente, né? Então aquilo ali, acho que a vida e a adversidade e o entorno que estava em mim foi me preparando a tudo aquilo que eu ia enfrentar lá em Atenas em 2004. Foi algo que, não sei, eu acho que a minha vida se resumiu em 2004, né? Foi um ano muito difícil, de muita superação.
eu sempre falo, né, perseverança, né, você acreditar que tudo é possível, né. Então, 2004, por mais que eu tenha vivido aquele momento de glória, da conquista de uma medalha, mas foi o ano mais difícil da minha carreira e da minha vida, em todos os sentidos. E aí eu fiz a minha primeira etapa de preparação no Paraná, porque estava o mesmo clima de Atenas, e a segunda etapa eu fui para Paipa, na Colômbia. Eu ganhei a minha passagem, lá eu aluguei uma casa, lá eu tinha todo um cotidiano de afazeres, né, de dono de casa, né. Muitas vezes, nos finais de semana, eu fazia meu longão, que faz parte da preparação do atleta na maratona, né. Meu longão geralmente era no sábado, eu corria 35, 37 quilômetros, né. Muitas vezes, ou algumas vezes, eu estava acompanhado com alguns atletas. E muitas vezes eu estava sozinho. E eu posso dizer para vocês, era eu, a montanha e meus sonhos. Muitas vezes não encontrava uma alma viva naqueles percursos, né? Mas eu sonhava como se eu estivesse em Atenas. Eu acho que não só eu, mas também me transmitiu muita segurança. Foi o Ricardo, né? Meu treinador. O Ricardo, ele não estava na seleção olímpica. O Ricardo acabou indo por conta para assistir a prova em Atenas. E foi até assim marcante, né? No dia anterior, o Ricardo encontrou com outro treinador no centro de Atenas e deixou uma missão para esse treinador, né? Ele escreveu uma carta e pediu que esse treinador entregasse essa carta no momento que eu estivesse se deslocando do alojamento para a largada da maratona. Porque dentro do nosso planejamento e da nossa estratégia, eu fui o último atleta da Vila, o último atleta brasileiro a chegar na Vila Olímpica em Atenas. Mas tudo isso foi planejado. Não foi um acaso nem nada, não. Foi planejado, eu e o Ricardo, porque nós não queríamos que nada que estivesse ao meu redor pudesse tirar o meu foco. Então foi uma estratégia de ser o último atleta a chegar na Vila Olímpica. E assim, eu só saía do meu quarto para se alimentar ou para ir treinar. No mais, eu ficava deitado ali, focado e pensando na estratégia que eu ia fazer na prova nos dias seguintes, né? Então, foi um negócio assim muito bem planejado. Quando aconteceu aquele episódio da agressão ali, eu estava muito concentrado na prova. Eu lembro que tinha aquela multidão ao decorrer do percurso, as pessoas gritando, aplaudindo, Brasil, Brasil, Brasil. Eu não tinha olhos para nada que estava ao meu redor, né? Eu estava num túnel que eu só enxergava, parece que eu estava enxergando só o estádio. Então, quando o agressor, o padre irlandês lá, o Cornelius Horan, me agrediu, ele não estava na minha pista de rolamento, né? Ele me agrediu na lateral. Eu só vi um vulto, do nada o cara já pulou na minha camiseta e foi me empurrando e caindo para a calçada. Claro que ali você vê uma descarga de adrenalina negativa ali, cara, de ansiedade, de medo, de frustração. Cara, na verdade, eu saí daquela situação ali, cara, as pernas tremiam assim. Cara, eu falo a verdade, eu perdi minhas pernas ali, né? Mas a vontade de continuar e seguir em frente, ela foi determinante, né? Porque aquilo ali, por mais que eu tenha sido abalado, mas aquela mentalização que eu coloquei aqui dentro da minha cabeça, eu acho que me levou até o final. E aí, ainda assim, com todos aqueles problemas, eu permaneci na liderança da prova ainda até o quilômetro 39, quando eu fui ultrapassado pelo Stefano Baldini, né? E pelo Meb, né? E aí, quando eu olhei para trás, que eu estava na terceira colocação, que eu vi que não tinha mais ninguém, cara, eu não pensava outra coisa, chegar no estádio. Era chegar no estádio para ganhar a minha medalha. E assim foi, né? Chegando no estádio, quando eu adentrei no estádio, cara, o estádio inteiro se levantou, aplaudiu. O cara já tinha esquecido do padre, nem tava lembrando da agressão do padre, né? Eu tava vivendo aquele momento da conquista da medalha. E assim, a recordação, o sentimento que eu tenho, eu acho que não tinha uma outra pessoa mais alegre ou feliz do que eu naquele momento ali no estádio. Eu acho que ali eu era a pessoa mais feliz, independente do fato de
ter acontecido anteriormente, nos quilômetros anteriores, mas a felicidade ela veio à tona, né? Não foi lamentação, frustração, que nada. Eu não estava feliz da vida, porque ele passou um filme na minha cabeça assim, da onde que eu saí, aonde que eu estava. Eu estava no berço dos Jogos Olímpicos. Eu falei, reclamar do quê? Eu tenho que agradecer. Eu estou vivendo um momento que poucos atletas na história de um Jogos está vivendo. Eu estou sendo um dos heróis dentro desse estádio aqui, porque a história dos Jogos mostra isso, né? Poucos aqueles que foram os vencedores que chegaram até o final de uma conquista de uma medalha, né? E eu falei, reclamar do quê, cara? Tudo aquilo que eu quis, eu consegui. E uma dessas relações está aqui. Cara, eu só tenho que reclamar, gratidão por tudo, né? Então, essa foi a emoção que eu trouxe naquele momento, né? Não de tá reclamando, poderia ser diferente, que nada. Eu tava com a medalha, reclamando do quê? Talvez a medalha poderia ser uma cor diferenciada, né? Mas eu acho que talvez a cor da medalha talvez não tenha tido tanta importância, né? Mas sim a história para chegar à conquista daquela medalha, que eu acho que é muito mais importante do que tudo, né? Então, isso é o que eu acho que me deixa mais orgulhoso, né? De ter conduzido daquela forma. Não porque eu seja diferente, né? Eu sou muito pacífico. E assim, não sou de ter aquele espírito de conduzir as coisas diferentes, né? Eu sempre aceitei do jeito que a natureza e o universo me oferecem. Então, bom demais. Eu me sinto leve, me sinto tranquilo, não tem trauma, não tem frustração. E é isso aí, eu acho que foi algo que eu aprendi no início da minha carreira, quando eu coloquei isso como propósito da minha vida. Quando eu saí do Paraná, que eu fui para São Paulo, que eu tinha 17 anos de idade, eu coloquei isso para mim, né? Ter gratidão. Diante da situação que você vive, aprender a agradecer, né? Então, não reclamar. E eu lembro que quando eu fui para São Paulo, que eu tinha 17 anos, eu falei, daqui para frente, por mais que eu tenha situações, um momento difícil, eu não vou reclamar, né? Eu vou agradecer. E assim foi, porque eu aprendi muito com meu pai. Naquele ambiente que a gente vivia na nossa casa, era muito difícil, muita dificuldade. Meu pai era um paraibano, sanfoneiro, meu pai era alegre, sorridente. E diante daquela situação, até então, eu nunca vi meu pai reclamar de nada, né? Quem era eu, na minha construção, na minha carreira, com 17 anos, reclamar do quê, né? Então, aprendi a agradecer e não reclamar. E naquele momento, eu simplesmente estava fazendo aquilo que eu aprendi com meu pai, agradecer e não reclamar. Assim que desceu em Maringá, Vanderlei Cordeiro de Lima beijou sua maior conquista. No aeroporto, foi recebido com festa pelos amigos e pela família. Eu acho que isso aí foi ao longo daquela semana que eu fui tomando conta da dimensão do fato do qual eu tinha vivido, né? Então, até então, eu achei que até então era um fato corriqueiro de um cotidiano, de uma prova que aconteceu. Mas depois eu fui entendendo a repercussão que aquilo tomou, né? Porque foi chegando para mim as informações de aquele episódio. Não foi um episódio normal dentro dos Jogos Olímpicos, né? Foi muito além do que isso, né? Então foi impactante não só dentro dos Jogos, mas para o mundo inteiro, né? E aí foi caindo essa ficha, né? Mas aí quando olha-se a imagem, aquele primeiro momento, não dá para entender que foi eu que passei por aquilo ali, né? Parece que não fui eu que passei por aquele momento, né? Mas é um momento que traz assim um medo, uma certa angústia. Não porque eu tenho esse trauma, né? Nunca tive. Olhando por aquela imagem, falar assim, eu tenho esse sentimento aqui na minha pele ou no meu coração, né? Eu não consigo trazer. Mas quando você vê a imagem, a primeira vez que eu vi a imagem, parecia que não era eu que estava lá dentro daquela realidade, né? Mas assim, as pessoas ainda perguntam para mim, qual sentimento você tem daquele padre? Você tem raiva? Cara, eu não consigo guardar dentro de mim algo de frustração ou de raiva contra aquela pessoa. Se vocês me perguntarem, Vanderlei, você tem flash de como foi a agressão, como o cara te tocou?
não tenho. Aquilo ali não faz parte dessa lembrança minha, de você ter detalhe de como foi. E eu falo porque muitas vezes você vê na imagem e você, através da imagem, você consegue detalhar alguma coisa, né? Mas assim, no meu sentimento, eu não consigo descrever como é que foi aquilo. Porque foi muito rápido, né? Foi uma questão de segundos ali. Mas de uma certa forma eu acho que eu estava blindado emocionalmente por aquele impacto que poderia ser diferente na vida de um outro atleta. Ou na reação de um outro atleta, né? Mas para mim não, para mim foi algo assim, parece que foi corriqueiro. Como se eu estivesse correndo uma prova, cair, se levantar e continuasse andando, né? Um bronze olímpico celebrado como ouro. E que também deu a ele a rara medalha Pierre de Coubertin, honraria concedida pelo Comitê Olímpico Internacional a atletas e pessoas que demonstram alto grau de esportividade e espírito olímpico na disputa dos Jogos. A conquista não é conquista, né? Ser agraciado pela Barão Pierre de Coubertin. Na verdade foi uma consequência, né? De uma história, de uma trajetória, de um momento que me concedeu aquela maior honraria do Comitê Olímpico Internacional, né? Mas eu trocaria tudo para viver aquele momento sem nenhum obstáculo, sem nenhuma situação diferente, né? Que eu pudesse ser reconhecido pela minha força, pela minha história, independente de qual fosse o resultado final, né? Que nada pudesse ter sido diferente, né? Que fosse daquela forma que eu tinha sonhado e colocado na minha cabeça lá na minha preparação, que era eu, as montanhas e meu sonho, né? Quando eu estava lá na Colômbia se preparando para os Jogos, né? Que eu vivia aquele momento na minha preparação, no meu dia a dia, né? Eu colocava na minha cabeça eu chegando no estádio Panathinaiko conquistando uma medalha, né? E esse filme era o filme que eu gostaria de ter visto no final da prova, né? Sem nenhum obstáculo, sem nenhuma interferência, que fosse de uma forma natural do qual eu havia sonhado nos momentos de preparação. Mas eu trocaria tudo para viver o caminho normal, né? Das minhas forças, da minha vontade para chegar ao meu objetivo, né? Mesmo que talvez não tivesse alcançado aquela medalha de ouro, mas eu acho que você lutar com suas forças, você sozinho, buscando o sonho, eu acho que é algo que todos aqueles que chegaram lá sabem do que eu estou falando, né? Eu acho que, claro que a medalha Pierre de Coubertin veio valorizar ainda mais o que é o olimpismo, né? E a gente está se perdendo ao longo de muitos anos para cá o que é realmente o olimpismo, né? Então acho que os deuses do Olimpo colocou isso para mim mais uma vez para reviver isso aí e passar adiante, né? Mas só quem passou por tudo isso e chegou lá sabe do que eu estou falando, né? Então é uma vida toda de muita renúncia para viver um momento único, né? E esse momento único foi tirado de mim, né? Então eu, se pudesse voltar atrás e poder viver tudo aquilo ali, eu com certeza não faria distinção nenhuma, queria que fosse daquela maneira. Bom, 2016 foi um capítulo à parte, né? De toda essa história, né? Primeiro, eu não esperava estar no Rio, né? Eu estava ali na minha quarta Olimpíada, né? No qual as 3 primeiras eu sempre tive a vontade, né, de estar na abertura dos Jogos, e eu nunca estive, e foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade, né? Quando o Comitê Olímpico do Brasil me convidou para fazer parte da abertura dos Jogos, né? Cara, isso aí eu fiquei assim, cara, muito feliz, porque é algo que eu não tinha vivido ainda dentro do olimpismo, né? Era a abertura dos Jogos, né? E pela primeira vez eu fui convidado, mesmo não sendo mais atleta, competidor, mas para participar da abertura dos Jogos, né? E claro que eu criei uma grande expectativa, porque era algo novo para mim, né? Apesar de estar ter participado em 3 jogos anteriores, né? Mas assim, aquele momento eu acho que é marcante na vida de um atleta, né? Você participar da abertura do jogo, aquela festa, confraternização de todos os povos. Então, e pela primeira vez eu ia participar desse momento, né? Mesmo não sendo atleta, mas como participante da abertura, né?
E claro que o papel que foi passado para mim, e até na véspera dos jogos, eu era o porta-bandeira do juramento do atleta. Não tinha relação nenhuma com a pira olímpica, o acendimento da pira olímpica. Então, na verdade, eu nunca criei expectativa. Saiu aquelas enquetes para ver quem seria o atleta que acenderia a pira olímpica, né? E às vezes meu nome estava cogitado lá também, mas nunca como protagonista, né? Então a gente estava certo de que seria o Pelé que iria acender a pira olímpica, né? Até então, para mim, tudo normal, né? Até então, quando muito pouco antes da abertura dos jogos, né? Eu fui comunicado, né? Tal, de que havia mudado o cronograma, tal, e você seria o Vanderlei, você vai ser o protagonista do acendimento da pira olímpica. Quando me contactaram, eu posso falar a verdade. Tá bom. Beleza então, né? Eu não sei se eu havia pensado alguma coisa, se é que eu aceito ou não, se eu quero ou não. Uma coisa assim, que pensou pela minha cabeça assim, tá? Mas não tinha caído a ficha, né? Depois de 5 minutos, quando me notificaram ali, falaram que era eu, cara, foi cair a ficha do momento do qual eu iria participar, né? Do qual eu iria viver, né? E assim, e o pior de tudo, né? Eu não podia falar pra ninguém, né? Nem pra família, nem pros amigos, mas pra ninguém. Tinha que guardar aquilo ali comigo, né? Cara, foi muito difícil. Mas assim, criou uma ansiedade muito grande, né? E aí você tá ali naquele ambiente pouco tempo da abertura dos jogos e sem ninguém saber quem que era, né? E eu lembro que quando a gente estava dentro do Maracanã já, que a gente chegou lá com muito tempo de antecedência, né? Uma logística com praticamente quase a metade do dia que antecederam a abertura dos jogos. E a gente ficou ali naquele camarim, né? Com todos os atletas, artistas, né? E a gente ficava especulando, né? Todo mundo especulando, né? Eu sabendo que era eu, mas todo mundo especulando quem era, quem não era, quem era, quem não era. E eu não podia falar nada, né? Até o último momento, né? Quando chegou aquele momento que aí a organização colocou para todos quem seria o atleta que acenderia a pira, né? Mas um dos momentos mais marcantes, que não vou esquecer, que foi que me enalteceu muito, e vivendo aquele momento ali, horas ou minutos antes da abertura Rio 2016, e eu olhava para cada um daqueles atletas, né? Atletas esses que eu, quando criança, quando iniciei a minha carreira, eu sempre olhei eles como meus ídolos, né? Minha referência, a minha inspiração. E eu ficava pensando, quem sou eu, né? Diante de todos esses grandes atletas aqui. E estou aqui hoje como protagonista, né? E um dos momentos mais marcantes, né? Quando o Tandy fez uma roda de atletas. E o Tandy aí numa brincadeira, né? Bateu na minha cabeça e falou assim, Baixinho, vai lá no meio da roda lá. Aí pediu a palavra, falou assim, Baixinho, nós estamos muito orgulhosos dessa escolha que você representa cada um de nós, né? E eu ficava imaginando, quem sou eu diante desses monstros aqui do esporte, né? Sendo enaltecido por cada um deles, né? Mas foi algo que está aqui na minha memória, que está aqui no meu coração, e como se eu estivesse dentro do Maracanã agora, né? E a logística, né? Para esse momento que foi engraçado, né? E eu tinha que fazer um ensaio, né? Para acendimento da pira, né? Aí o diretor falou, Vanderlei, é o seguinte, vem aqui comigo. Aí tinha um colaborador que estava lá no meio do Maracanã, ele estava com a jaqueta, porque estava quente, estava sol, né? Ele estava com a jaqueta de manga comprida. Aí o cara falou assim, o diretor foi lá, deixou escondidinho lá, falou, empresta a jaqueta aqui. Aí pegou a jaqueta do cara e falou, coloca aqui, Vanderlei, colocou uma jaqueta. Aí foi em outro colaborador lá que estava com chapéu daquele tipo daquele pescador, né? E aí o cara tava de óculos escuros, falou assim, empresta um pouquinho esse chapéu aqui e dá esse óculos escuro aqui. Aí colocou aquela jaqueta em mim, colocou aquele chapéu e o óculos escuro em mim e falou, vamos ensaiar agora.
Aí eu tava lá como se fosse um colaborador. Aí ensaiamos umas 2, 3 vezes, subi na escada ali, ele tinha um ponto, né? Ele falava, eles tem que fazer isso, tá? E eu entrei e saí disfarçado e ninguém percebeu. Da mesma forma, naquele momento de entrada dos bastidores lá do camarim, para ir para recebimento da pira, eu fui escondido, né? Quando foi passado, seria eu tal, eu fui escondido atrás, no meio dos grandes atletas. No entanto, quando a gente ficou ali aos pés da escada, eu estava escondido atrás dos demais, né? E aí quando o Guga se adentrou no Maracanã ali, que foi ao centro do Maracanã, que ele entregou a tocha para a Hortência, quando a Hortência veio caminhando em direção à escada, aí 2, 3 passos antes dela chegar perto da escada, que eu saí de trás dos demais e me posicionei no começo, ali no primeiro degrau da escada, né? E quando a Hortência fez aquela referência, baixou, entregou ali, cara, foi emocionante, foi indescritível, porque a partir do momento que eu comecei a subir a cada degrau ali, ia passando um filme na minha cabeça, né, de toda a trajetória, de todos os momentos vividos ao longo da carreira, e assim, fui contemplando tudo aquilo ali, né? Quando eu cheguei lá no final da escada, que eu estava perto da pira, aí eu olhei para mim mesmo, dentro de mim, e falei assim, como valeu a pena, né? Seguir todo esse caminho mesmo que árduo, com muito obstáculo, para chegar aonde que eu cheguei, né? E eu olhava aquele Maracanã, quando eu fiz a manifestação, apresentando a tocha, cara, o Maracanã tremia, cara. Aquilo ali foi algo que é indescritível, né? É difícil você descrever tal qual foi a sensação que eu vivi naquele momento. E ali, assim, foi o momento mais glorioso da minha vida e da minha carreira. Ali foi aonde que eu recebi o meu reconhecimento. De toda a trajetória, daquele momento de Atenas de 2004, daquela injustiça. Mas as injustiças, ela é corrigida de uma forma de resiliência, de gratidão, sem usar um outro termo da ignorância, né? Posso dizer que eu acho que não poderia ser diferente a minha história, né? E os momentos dos quais eu vivi na minha vida, né? Porque tudo aquilo que eu passei lá quando criança, junto à minha família, eu acho que me deu a essa força, né? Foi legal, né? Porque assim que encerrou a abertura dos jogos, né? E assim, depois o pessoal queria fazer alguma matéria, contemplar mais algo em cima daquele momento, né? E eu acho que talvez tenha sido o último, ou um dos últimos atletas a sair do Maracanã. E tinha toda uma logística, né? Um entorno do Maracanã, a questão da segurança, de voltar para o hotel. E se não me fala a memória, foi a Priscila que estava me acompanhando. E eu falei, Priscila, não precisa segurança, não precisa de... eu não quero segurança, eu continuo sendo o Vanderlei. Você tá falando sério? Não, o pessoal vai te ajudar, vai te encaminhar. Eu falei, não, vamos nós dois de boa. Onde que vai estar o transporte? Ela falou, não, Vanderlei, a gente vai passar 2 quadras, depois de 2 quadras vai ter umas barreiras, e aí vai estar. E aí tá voltando para pegar o transporte, e aí, um pouquinho antes de chegar nesse momento aí tinha um posto de gasolina, né? E eu falei, Priscila, vamos hidratar? Vamos passar ali e dar uma hidratada? Eu falei, Vanderlei, mas tá tarde. Eu falei, não, vamos passar ali um pouquinho, vamos lá, e depois a gente vai pro hotel numa boa. Vamos lá, vamos comemorar? Ela falou, então vamos lá, Vanderlei, vamos. Cara, quando eu cheguei nesse posto, cara, parece que tinha uma reunião de todos os repórteres. Tá todo mundo ali, o pessoal da imprensa tá tudo ali naquele momento. E aí virou aquela muvuca, né? Aí eu falo assim, você não vai pagar sua hidratação, não, você não vai pagar mais nada. E foi um momento assim marcante, né? Porque foi assim muito simples, né? Do jeito que eu sou. Não tinha nada de holofote, porque o Vanderlei tinha acendido a pira. E assim, naquele convívio com todo mundo ali, e ninguém tava acreditando que era eu mesmo, né? Aí eu pensei, não, mas não foi o cara que acendeu a pira, não. Isso é fake, né? Mas foi legal, foi algo assim que também foi inesquecível esse momento, né?
Mas é aquilo que eu sou, né? Quem me conhece, convive comigo, sabe que eu sou assim, não mudo. O mais importante é que as nossas histórias sejam inspiradoras, né? Seja motivacional para muita gente, né? Mostrar que tudo é capaz quando você se compromete e faça por onde. Porque no esporte e na vida pessoal ou profissional não existe atalho. Existe um processo que todo mundo tem que passar por ele. Então, se você não passar por processo, você não vai chegar lá na excelência. Então, o Vanderlei chegou porque eu passei por todo esse processo, né? Do nada para ter o reconhecimento que eu tenho hoje.